trabalho, né? Tema interessante hoje. Eu vou apresentar os coordenadores. Eu sou o Dr. Valdemir Bezerra da Silva, aqui ao meu lado temos o Dr. Antônio. Não está aparecendo aqui, mas daqui a pouco vocês vão ver conosco. A doutora Cilei vai participar provavelmente mais no finalzinho. E o nosso amigo de auxiliar de coordenação, que é o André Ribeiro, responsável pela produção dos convites que chegam até vocês. André, você está de parabéns, seu trabalho é muito bonito e a gente precisa muito dele, viu? Parabéns pelo seu trabalho, cada vez mais bonito, viu? Obrigado. Interativo, interessante, eu gostei disso. Depois você vai me ensinar um pouco mais, tá? Vamos lá. Então hoje a gente vai fazer um trabalho muito bonito, doutor Antônio. A gente vai estar falando de um tema muito importante. Se o senhor quiser participar e fazendo algumas intervenções, será muito bem-vindo, tá bom? Sim, senhor. O André também e os demais podem participar, tá? Nossa atividade é bem interativa nesse sentido. Doutor Antônio, por favor, então coloca o primeiro slide. Isso. Então hoje nós vamos ter aqui a palestra cujo tema é o poder do perdão para a cura interior. Eu já vou começar com uma pergunta então. O perdão, ele participa do processo da cura interior? O que vocês acham? Antônio? Sim, com certeza. A Silvia? Com certeza. Sim. Osmar? Sim, com certeza. Bom, se eu perguntar para mim mesmo, eu também vou falar que sim. É verdade, né? Agora, sim, por mais que a gente não tenha um conhecimento profundo do assunto, de alguma forma, intuitivamente, a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Primeiro que a sensação de bem-estar, de libertação, de leveza, a gente sente quando a gente se permite perdoar e também ser perdoado, né? O fato é que durante essa nossa palestra nós vamos então aprofundar esse tema de maneira que a gente vai resgatar passagens bíblicas, alguns conceitos da psicanálise e também alguns conteúdos científicos, né, de outros trabalhos que eu identifiquei. Na verdade foi um artigo, eu acho interessante trazer para contribuir, tá bom? Pergunta só para ficar comum. Onde você vai responder. Por que é tão difícil perdoar? Isso é interessante. Vamos lá. Essa é uma pergunta muito boa, né, Antônio? Porque eu acho que a gente pode até pensar, já que você começou com essa pergunta, por que é tão difícil perdoar, né? A gente fica pensando, né? Primeiro que a gente vai resbalar na seguinte situação. Geralmente a gente se sente muito vítima de alguém, por alguma coisa, e assim a gente justifica essa emoção que está dentro de nós, acusando o outro do mal que ele nos fez. O fato é que, de repente, isso realmente nos magoou, a gente ficou melindrado. Então, na nossa mente, aquela situação é real e aquele outro é o culpado. E a gente usa isso como uma justificativa para ficar, vamos dizer assim, às vezes, uma vida inteira levando isso consigo, né? A acusação. Envolvido, né? Envolvido, isso mesmo. E aí, não percebe que muitas vezes está tendo um prejuízo terrível a esse respeito, ainda que justifique intelectualmente ou historicamente tenha um fato, uma narrativa que vá colocar você numa situação de vítima, que o outro realmente é culpado, fato. Mas, e aí? Como lidar com tudo isso, né? Essa que é a questão. Então, vamos lá, Antônio. Aí vem essa pergunta, né? Afinal, por que é tão importante perdoar, né? Por que é tão importante perdoar? A gente até falou em um dado momento aqui, né? Qual de nós não já vivenciou algo nesse sentido, né? Essa emoção, né, de ter raiva de alguém, de ficar magoado, de melindrar, de ficar com um pensamento fixo, uma certa obsessão a respeito de um tema e que não consegue se livrar daquilo. O que fazer? Como é difícil isso fica aqui dentro de mim, me consumindo, tira minha noite de sono, tira minha paz. Então, né, tem algo errado. Não está valendo a pena ficar alimentando esse não perdão, essas emoções de uma certa forma até tóxicas, mas a gente não nota isso, a gente só vivencia muitas vezes as consequências, mas sem fazer uma relação que isso que a gente está vivenciando tem relação direta com o não perdão. Vamos lá então, Antônio. Para frente. Mais um. Isso. Então, olha só que interessante, né? Muitos de nós vivemos por anos mágoas profundas que nos aprisionam e parece que não tem solução. E observa que muitas vezes é mais no sentido psíquico, né? Realmente a gente observa que a pessoa vive como se fosse num calabouço, que só ela sente essa emoção
Só ela está vivendo essa situação de raiva, de ódio, encalacrada dentro de uma emoção profunda que a tira muitas vezes da realidade. Às vezes a pessoa cai numa tristeza tal, não percebe por quê e realmente ela fica subtraída do mundo, da realidade, alienada da vida nesse sentido. E se for analisar os motivos, quais são? Estão resbalando lá na questão do não perdão. E aí nesse sentido a gente vai parar para ver o quanto nós somos reféns, quanto nós nos tornamos reféns quando não perdoamos. Vamos lá, Antônio. Agora, refém de quê, né? Isso que é interessante. Por exemplo, na prática, quando não perdoamos, alimentamos dentro de nós ressentimento, mágoa, rancor, raiva, ódio, tristeza, enfim, emoções tóxicas, causadoras de enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. Olha que interessante, né? É difícil a gente fazer essa associação de que essas emoções elas acabam desenvolvendo algum mal-estar em nós, alguma doença mesmo, e doenças sérias, severas, e que muitas vezes levam até a morte, por que não? O infarto, por exemplo, a pessoa, mas será que tem a ver com não perdão? Por exemplo, o coração é o órgão do afeto, né? Do sentimento amor. Se a pessoa está, vamos dizer assim, mergulhada nessa onda de emoções, ela está bloqueando a energia do amor no seu interior. E, portanto, ela se torna uma forte candidata a desenvolver doenças cardíacas. Qual de nós já não passou por situação assim? Né? Ou pode ter uma arritmia, uma pressão alta, alguma coisa do gênero. Todos nós podemos desenvolver. E se a gente conseguir parar para perceber qual é a fonte, o que está acontecendo, onde que foi que teve esse nó, essa coisa que ficou amarrada, que não se dissolveu e que eu estou arrastando há tanto tempo, como é que isso surgiu em mim? De onde que foi que isso apareceu? Né? Foi tal situação, me lembrei agora. Aí a gente para ver, mas foi fulano que fez isso. Sempre vai ter um tom de acusação. A gente para ver, a gente vai encontrar ao lado dessa emoção um sujeito que a gente associa ele com o culpado. A culpa é essa pessoa. E aí, se a gente alimenta essa postura, mais e mais a gente entra no processo de adoecimento. Primeiramente, anímico, né? Um adoecimento na alma. E depois, do corpo. E cada um de nós tem uma maneira muito especial de somatizar, que é transformar uma doença que está na alma numa doença orgânica. Mas vamos dar continuidade então, Antônio. Interessante, diante de a gente aprofundar o que está sendo abordado hoje, a gente fazer uma reflexão. Vocês já ouviram falar do livro Mensagem da Água, escrito pelo cientista Masaru Emoto? Sim. Eu recomendo para quem não conhece. Só não tem livro, como existem também vídeos sobre o assunto e outros especialistas fazendo experiências a partir da experiência do próprio Masaru Emoto, né? Linda, linda, linda essa abordagem, esse tema. Então, olha que interessante. O Masaru Emoto, ele já não está mais conosco, faleceu. Ele foi um cientista muito, muito inteligente, interessante o que ele propôs fazer, que foi pesquisar os efeitos que tem os sentimentos, os pensamentos, né? Onde? Na água. Olha que interessante. Saiu uma reportagem recente sobre isso daí. Né? Que interessante. Ele põe uma gota de água exposta a vários tipos de sons, com pessoas diferentes, e ele verifica que muda a fórmula da molécula. Isso mesmo, Osmar, isso mesmo. Olha que interessante. Eu vou falar do Masaru Emoto, vou falar da experiência também que o professor César fez hoje. A do Masaru Emoto é tão interessante que ele vai em várias fontes diferentes, recolhe água. Essas águas pertencem a rios poluídos, rios limpos, lagoas, lagos, etc. E ele fotografa, então, aquela molécula congelada. Antes de falar isso aqui, ele observou que cada molécula de cada local tinha uma conformação, né? Então, as águas poluídas geralmente tinham uma imagem assim bastante, vamos dizer assim, feia. Disforme, isso mesmo. Enquanto que as águas que eram de fontes não contaminadas, não poluídas,
formavam imagens bonitas. E ele, aproveitando a deixa, ele fez a experiência que foi a seguinte: ele usou o seguinte, ele falou palavras bonitas para aquela água que estava contaminada e fotografou. E observou que aquela água contaminada mudou a conformação dela, o formato mudou e ficou também bonito. E depois fez a experiência de falar palavras de baixo calão para aquelas águas limpas e que ficaram depois distorcidas a imagem. Olha que interessante. Então, aqui, por exemplo, a gente observa que, por exemplo, diante da palavra amor, olha a imagem que forma. Bonita, né? Harmônica, bonita, harmônica, né? Agradável, como um cristal. Obrigado. Olha que lindo. Apoio. Agora olha ódio. Palavras de insultos, quando a gente xinga alguém, qualquer coisa do gênero. Ou, por exemplo, maldição. A distorção. Percebe, né? O que está acima realmente está acima e elevado, né? E o que está abaixo está no nível, né? Energia, né? Distorcido. Isso. Que interessante. E o professor César fez uma experiência também muito similar, né? Ele pegou montinhos de arroz, né? E ele escreveu no papel, por exemplo, a palavra diabo. E na outra ele colocou Deus. E ele colocou o arroz, os dois arroz da mesma fonte, né? Colocou lá naqueles copinhos. O arroz cozido, O né? arroz cozido, isso mesmo. E o arroz que estava dentro do copo, que estava com as palavras diabo, ficou uma bola preta. E o outro, ele ficou mais ou menos verdinho. Então a gente observa que a energia que emana dessa palavra, ela é destrutiva. E é muito comum, a gente sabe disso, principalmente quem é do meio evangélico, ouvir falar do seguinte, que as palavras têm poder. Olha que interessante, né? A verbalização. Né? O que a gente verbaliza, ecoa, e reverbera e se manifesta no mundo material. E o pensamento também, que é a intenção Isso. que a gente tem, a gente fica pensando a gente não fala aqui, mas está pensando aquilo. Isso, olha isso está reverberando no nosso próprio sangue, no nosso próprio corpo. Olha aí, é aí que a gente vai chegar agora. Então, essa pausa foi para a gente pensar que o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, tem uma interferência direta com o que então? O nosso organismo. Por quê? Porque o corpo humano é constituído de cerca de aproximadamente quantos por cento de água? 75, 70% de água. Olha que interessante, o cérebro, 75% de água, o coração, 75% de água, o pulmão, 86%, o fígado, 86%, os rins, 86%, articulações, 83%, os ossos, 22%. Praticamente, nosso sangue tem 81% de água, a pele 64%, os músculos 75%. Então, essa informação já nos faz pensar no quê? Que aquilo que a gente pensa, sente, fala, está reverberando onde? No nosso corpo, não só na alma, como no nosso corpo. Totalmente. Então, lembra daquela imagem anterior? Quando pensa palavras bonitas, fala palavras bonitas, o resultado é algo equilibrado, estético, bonito, e o contrário também é válido. Assim como acontece fora, também está acontecendo onde? Dentro, internamente, no nosso corpo, no nosso ser. Então não dá para a gente desconfiar desse sentido, né, que não vale a pena ser ressentido, magoado, raivoso, ou odioso, iracundo, ou qualquer coisa desse tipo. Ficar alimentando, né? Isso. Então parar para perceber essa doença que a gente tem, que a gente arrasta, pressão alta, arritmia. O que é isso? De onde surgiu isso? Como que isso se instalou? Insônia, dor de cabeça, enxaqueca, dor na coluna, não consigo mexer a mão, meu braço, não consigo andar, estou sempre inflamado, todo dolorido. Por que eu ando nessa onda? Não tenho paz no meu espírito? Por que eu vivo assim? Olha que interessante. Isso aí é um convite à reflexão, tá? Não é para ninguém se acusar, é a gente se sentir mesmo e refletir, perceber o quão nós precisamos perceber o que a gente pensa, o que a gente sente, porque se tem alguém que é responsável pelo que a gente pensa, pelo que a gente faz, né? E pelo que a gente sente, quem que é? Nós mesmos. Então, é uma decisão nossa. É uma decisão e uma escolha nossa, ainda que inconsciente, e é. Olha que interessante. Agora fica mais fácil de entender a causa de sintomas e enfermidades como insônia, angústia, pânico,
pressão alta, arritmia, úlceras, alergias, câncer, entre outras enfermidades que muitas vezes causam danos irreversíveis à saúde, tornando-os reféns do uso de medicamentos pelo resto da vida. Sabe, que é para a gente pensar mesmo, né? Não estou falando que é para parar de tomar medicamentos, não é esse o nosso propósito, mas ajudar a pessoa a perceber que se ela está se afundando de alguma forma, ela perceber que quem está jogando a âncora é ela. Ela que está fazendo o furo no barco, na embarcação, e está afundando com o tipo de sentimento, de pensamento que ela está alimentando, ou já alimentou e não percebe que os resultados que tem hoje é também consequência disso, né? Vamos lá. É algo que está, vamos dizer assim, conscientizado na pessoa, né? Aí vem essa questão. Como lidar com essa situação, afinal de contas? Como lidar com isso, né? A gente fica pensando, e agora? Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Porque o senhor está falando, esse cara está falando isso e aquilo. Então, como é que eu lido com isso agora? Vamos pensar um pouquinho, então, a partir de um prisma que está associado ao autoconhecimento. Vamos lá, Antônio. Olha só, o Sócrates já nos falava o seguinte, né? Ele é um filósofo lá do século V, né? No caso antes de Cristo, e já falava o quê? Conhece-te a ti mesmo. Era até uma dialética dele, Sim. né? De buscar o conhecimento através da reflexão e da interiorização. E sempre ajudando as pessoas a perceberem que aquilo que ela estava falando, de repente não era nem o suficiente, que ela não sabia tudo também. Olha, e aí ele ajudava a pessoa a se perceber como ela era arrogante. E as pessoas tinham raiva dele por causa disso, porque as pessoas não querem se ver como elas são. Se ver vítima, ou grande. Ou grande demais, ou vítima dos outros. A pessoa quer viver encantada pelas ideias que tem. E também como a pessoa é contraditória, né? Às vezes ela profere um discurso E faz outro. mas que faz outro. Então ele pegava muito a pessoa nessa conversão. Isso mesmo. Isso mesmo. Boa. Vamos lá, doutor Antônio. Está indo devagarzinho. Olha que bonita essa passagem também. Ó. O Senhor Jesus Cristo deixou-nos a seguinte recomendação: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito próximo daquilo de Sócrates, né? Sócrates fala que conhece-te a ti mesmo. E o Senhor Jesus fala para nós: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que verdade é essa que a gente precisa conhecer? Não a do outro, mas a nossa mesmo. A gente parar e se sentir, perceber o que está acontecendo aqui comigo, né? Será que eu sou capaz de me perdoar pelo que eu fiz? E se não for, por que você não se perdoa? O Senhor Jesus já te perdoou. Deus te perdoou. Por que você não se perdoa? Entende? Então a pessoa tem uma ideia que ela é tão assim, magnânima, que até o pecado dela é, no caso, imperdoável. É especial. É especial. Né? E não é. Nós todos somos, aliás, nesse sentido, agraciados, né? Nesse sentido, né? Pelo amor de Deus. Se a gente souber perdoar, a gente também está o quê? Se perdoando. Se livrando. Se libertando, né? Então até no pecado a pessoa quer ser grande. Teomânica, isso mesmo. Narcisista. O problema não tem solução. Não tem solução. Nem Deus resolve. Nem Deus resolve. É muita arrogância. É muita arrogância. Então, olha só que interessante. A psicanálise integral, ela propõe a técnica da interiorização. Como é que isso se dá? A pessoa vem para o divã, né? Vem para o consultório, deitada no divã, ela fala o que sente ou pensa a respeito de alguém ou de uma situação. E o psicanalista ajuda a pessoa a perceber que aquilo que ela está falando do outro, também ela está falando de quem? Dela própria, dela mesma. Então olha aqui, esse rapaz aqui, por exemplo, está falando o que da esposa dele? Ó, através da sua esposa, o senhor está percebendo a agressão que faz a sua vida. Aí a pessoa vai falar assim, mas a mulher dele não é agressiva? É. Mas se ele souber lidar com a própria agressão, ele vai saber lidar com a agressão dela também. Vai até ajudá-la a controlar a agressão, mostrando para essa pessoa os prejuízos que ela tem quando ela é agressiva. Os riscos que correm em ficar manifestando a agressão. Porque uma pessoa agressiva, violenta, ela é forte candidata a ter doenças cardíacas. Né? Ter um infarto, por exemplo, morrer, ter um derrame, por exemplo. Entre outras questões, né? Olha que interessante. Ou aquelas questões básicas, de repente não consegue ir ao banheiro fazer uma necessidade, que é algo
cotidiano, prosaico do dia a dia, e a pessoa não consegue, está com prisão de ventre, por exemplo. Por quê? Está sempre travada, não deixa passar nada, sempre fezada, né? No caso, assim, retendo toda a sujeira, porque tem muito valor na sujeira, olha só o que o outro fez, isso aqui, esconde tudo também, não quer lidar com nada. Muito, né? contraída, né? Muito contraída, isso mesmo. Interessante aqui que a gente observa que aqui tem uma figura, está um pouco escura, né? Mas são duas pessoas que estão discutindo de uma forma muito assim agressiva, né? Então, elas mostram que uma está se vendo onde? Na outra. Isso, essa é a palavra-chave, Silvia. O outro é sempre o nosso espelho. Então, no processo terapêutico, a gente começa a entender que a gente não tem raiva da pessoa em si, mas aquilo que ela mostra que está nela, mas também está em quem? Em nós. E aí, se a pessoa para perceber como aquilo que ela está vendo no outro também está nela, ela tem a oportunidade de se desenvolver, de superar obstáculos da vida que estão associados a questões de relacionamento, de trabalho, enfim, questões que estão bloqueando a vida dessa pessoa, está travando a sua existência, porque ela tem o hábito de ver tudo fora. Aliás, doutor Antônio, é muito comum a gente falar que a pessoa que está vendo tudo fora, ela está como? Está fora de si, projetivo. Isso. Por isso que o doente mental grave é uma pessoa que está fora de si. Porque ele está vendo todos os problemas vindo de fora. Assim como vê os problemas vindo de fora, também vê a solução vindo de fora. Então a pessoa é totalmente exteriorizada. Quando na verdade o que ela precisa fazer é um processo de interiorização. Voltar para si. Perceber que aquilo que está fora também está dentro. E em qual proporção? Pode ser até maior do que ele está vendo no outro, mas está em si, primeiramente. Ou menor, o importante é lidar em si isso que está lhe fazendo sofrer, que ele está afetando, porque já está em si. Vamos lá. Então, nesse sentido, podemos concluir que afinal somos todos iguais, isto é, temos todos os problemas que os demais, só mudam as proporções. Interessante que não é só o problema não, qualidades também. Porque a gente também fica identificado, ou melhor, a gente idealiza o outro, né? Não tem pessoa que a gente nunca viu, quando vê, nossa, essa pessoa parece que é tão legal, não sei, eu gostaria de conhecer essa pessoa melhor, não sei o que, cria uma ideia de que a pessoa é perfeita, né? Então, a gente também projeta nossas qualidades no outro. Então, cria uma idealização. Então, na doença, é sempre um exagero. Ou a gente idealiza demais o outro, ou então a gente só vê problema no outro. Projeta. Né? Projeta. Então, de qualquer forma, é projeção. A gente está sempre vendo tudo fora. Então, o interior do ser humano, ou ele é bom, se for bom e a pessoa permitiu bem na vida, como é que vai ser o exterior dela? Bom também. Porque as atitudes, os pensamentos e sentimentos vão ser bons. Por outro lado, se a pessoa está na feiura, na mentira, na raiva, no ódio, na ira, ela está colocando para fora só isso, como é que vai ser o exterior dela? Assim também. Uma vida cheia de medo, de ranço, de desespero, de dor, né, de preocupação, porque ela está mergulhada no mundo das emoções e não da realidade. Porque reflete muito mais o interior da pessoa do que a realidade em si. Quantas vezes nós, por exemplo, já não nos pegamos mergulhados num pensamento de que ia acontecer tal coisa por causa disso e daquilo, quando de repente o que acontece? Chega o momento e aquilo que a gente achou que ia acontecer não acontece. Então, na verdade, nesta situação nós estamos manifestando o nosso mundo interior, que é muito cheio de emoções transtornadas. Mas a gente não nota isso, a gente vive essas emoções e as consequências dela. Um drama, né? Um drama. E não nota isso. Então a gente vive mergulhado nas emoções. Muito mais emoção do que afeto. E fora da razão. É assim mesmo. Vamos lá, doutora Joane. Olha que interessante. Precisamos reconhecer isso porque o perdão produz benefícios para quem perdoa. Olha que legal. Olha que interessante, né? Em 2011, o Jornal de Medicina Comportamental publicou uma pesquisa que informa que as pessoas que perdoam incondicionalmente têm uma maior expectativa de vida. Olha que interessante. Então, as pessoas que têm facilidade para perdoar, elas têm uma perspectiva de vida melhor. Vivem mais, são mais bem-humoradas, né? São pessoas que conseguem lidar melhor com o que acontece à sua volta.
não fica levando consigo situações que vão transtornar o seu dia, não melinda de forma desnecessária. Tem um tipo de pessoa assim, mais a miúde, vamos dizer assim. Isso. Criança, né? As crianças têm facilidade nesse sentido, Perdoar, né? De perdoar, né? Relevar, né? E a gente não tem, né? A gente fica remoendo, magoado, com prazer de sofrer, de acusar o outro. Mas o outro fez isso, e se você não conhece o outro e está ouvindo essa história, você fala, nossa, aquele outro é muito ruim mesmo. E esse que está falando a história vai ficando com mais raiva ainda. Vai se perturbando mais ainda, né? Por isso que a psicanálise, a proposta dela é ajudar a pessoa a se interiorizar, se perceber e ver, não, o outro fez. Agora, como isso está em você? Como você é muitas vezes agressivo, mal-humorado, chato também, dá frio nos outros, dá gelo nos outros. Ah, mas eu não brigo com ninguém, mas tem uma briga aí dentro de você, percebe? Ou então gostaria de brigar, mas não brigo porque não tenho coragem. A doença do outro é do outro e a sua é a sua. Sempre assim. Se a gente observasse desta forma, a gente viveria mais e melhor. Só que a gente pensa assim, nossa, como o outro é doente, deveria morrer mesmo, né? Com raiva que o outro também fez a doença. E o outro também, ele me deixa doente. A gente não fala assim, você me deixa com raiva, você me faz doente. Então, quanto mais a pessoa pensa assim, mais ela tem raiva de quem ela está falando. Né? E isso vai atacando a própria pessoa. Vamos lá, doutor Antônio. Esta pesquisa também informa que as pessoas que perdoam e se perdoam apresentam a melhor qualidade de vida. Por quê? Elas têm o sistema imunológico fortalecido, melhor qualidade do sono, o que é fundamental para a manutenção do bem-estar, a pressão arterial e os batimentos cardíacos regulares. É melhor a gente começar a ver o que está acontecendo de verdade para a gente. O que está acontecendo comigo? Por que eu vivo ansioso? Por que eu vivo preocupado? Por que eu vivo dessa forma assim? Não estou dormindo bem, estou acordando de madrugada, depois não volto a dormir, estou sem paz, não tenho paz. Né? Então, a gente tem que parar para ver quais são as emoções, os pensamentos que a gente está alimentando no dia a dia e que estão tirando a nossa paz. Porque se fosse um pensamento bom, um sentimento bom, obviamente uma atitude boa, a gente vai se sentir como depois de fazer algo nesse teor? Bem, mas o contrário é válido. Se a gente está lá maquinando maldade, o outro falou isso para mim. Mas quem é aquela pessoa que vai falar isso? Ah, não é melhor que eu não sei o quê. Ressentimento, né? Ressentido, rancoroso, magoado. Não dorme. Não dorme. Ou então, fulano de tal poderia viver isso aqui também. Por que eu não fico desempregado? Para ver como é difícil viver essa vida. Né? É assim, cheio de ranço. Vamos lá, Antônio. Não é por acaso que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina muito sobre o perdão. Vejamos a passagem bíblica abaixo. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. É aquela passagem que o pessoal traz a senhora lá, que é a pecadora, que traiu. Todo mundo quer linchar. Todo mundo quer atirar pedra. Os santinhos. Os santos. Então Jesus fala para eles, então quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra, né? Pegou todo mundo. Aí, nessa época o pessoal parava para se ver, né? Se é hoje não, ia faltar pedra no chão. Porque as pessoas não param para se ver, para se sentir. Tem mais ainda aqui teve esse contexto de ter uma pausa e falar, nossa, é mesmo, né? Não sou tão perfeito assim, né? E não atirar a pedra nela, né? Vamos lá, Antônio. Essa passagem é frequentemente citada como um lembrete de que nenhum de nós é perfeito ou livre de pecado, que são erros, enganos, vícios, falhas, e que não devemos ser rápidos em julgar ou condenar os outros. Em vez disso, devemos praticar a compaixão e o perdão, assim como Jesus o fez. Com certeza, se nós vivêssemos mais assim, de forma cristã, seríamos realmente felizes, menos doentes, teríamos paz, apesar de todas as adversidades, teríamos paz, porque a certeza de que o bem, ele reina, ele está em nós. Conduta, né? Procurar ter uma conduta mais sã, equilibrada, cristã. Viver o ser, né? Isso, viver o ser, que é o bem, a verdade e a beleza. Isso mesmo. Afinal, o que sai do homem é que o contamina, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios,
as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então o problema está fora? Está dentro de nós. Então, se a gente parar para ver o que realmente está acontecendo e parar para ver em nós o que está realmente acontecendo, certamente a gente vai se deparar com a pessoa que nós somos e não queremos ver. E justamente porque não queremos ver quem nós somos é que a gente sofre. A gente quer fugir de nós mesmos. Então, como é que a gente faz essas fugas? A gente vai beber, vai fumar. Inveja, né? É inveja, isso mesmo. Inveja é não ver. Então, a gente não quer ver. Vai se alienar na comida, né? Isso, no sexo, na bebida, comprar, no cigarro, vícios, compras, etc. Então, tudo para arrumar outros problemas para não lidar com esses que são profundos. Internos, né? Ou simplesmente na projeção, né? Que também é um vício, né? Sim. Só vendo problema da sociedade, ou nos familiares, ou nos colegas de trabalho. Sim. Né? Ou seja, a pessoa pode até não ter esses vícios mais físicos, né? Que você citou, né? Mas se consome nessa projeção, né? Isso mesmo, André. Perfeito. Vamos lá. Por outro lado, as pessoas que não perdoam ou só perdoam quando lhes pedem desculpas são fortes candidatas a sofrerem de diversos males em todas as áreas da vida. Por exemplo, doenças, desemprego, solidão. Qual é o rostinho dessa pessoa aqui? Como é que está? Pisca. Feio. Feio, né? E a pessoa também feia por dentro dela, né? Entende? O sangue dela como é que deve estar? Ácido. Isso, verdade. Entende? Então o ser dela está sendo deturpado com esse tipo de emoção. Né? E a pessoa não acha que está acontecendo nada disso. Ela está vendo tudo fora. Ela até vê vantagem, né? E justifica porque está com raiva, com ódio, com ira. Dona da razão, né? Dona da razão. Interessante que ela está assim, ó, com os braços cruzados. Fechada, né? Quer dizer, ela está fechada para a verdade, tá? Ela está, vamos dizer assim, tem uma palavra certa agora, não me lembro. Censurada. Censurada, tem uma outra, hermética, né? Sabe? Fechada, né? Ela não quer ter contato com a verdade que está aí à sua disposição. Ela quer ficar nas ideias que tem. E isso a faz sofrer. E a fonte disso parece ser uma arrogância muito forte, né? Falta de humildade, né? Sem sombra de dúvida. Arrogante é aquele que não roga, é aquele que não se debruça, que não volta o coração para alguém que é mais elevado que ele. Né? Que não admite que seja quem é, um ser humano como qualquer outro. Agora fica mais fácil entender a seguinte passagem bíblica. Então, Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Interessante, né, a gente entender por que quem tem que perdoar, então? Porque quem é mais beneficiado? É o que é perdoado ou quem perdoa? Quem perdoa. O perdoado às vezes nem sabe que você perdoou. Porque se a gente perdoa, não é uma questão social. É algo que é de fora o quê? Interno, íntimo. Você tem que perdoar no seu coração. Para que você se liberte disso. Para que você seja curado. Para que você, de uma certa forma, se eleve espiritualmente. Né? Agora, se não, a pessoa que vai sofrer é a própria pessoa que está lá no não perdão, no ódio, na ira, na raiva. Escrava, refém de maus sentimentos, de emoções negativas, né? Enfim, uma onda muito baixa. Vamos lá, Antônio. Principalmente porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, numa linguagem assim mais psicanalítica, a gente vai observar o seguinte, que aquilo que a gente faz fora, a gente faz também onde? Dentro. Se eu sei perdoar o mundo, as pessoas, as situações, eu também sou capaz de perdoar a quem? A mim mesmo, porque também sou falho. Então, não vou precisar, por exemplo, me mutilar ou sofrer um acidente, porque muitas vezes por excesso de culpa as pessoas se acidentam. Né? Elas vão ter a expiação e muitas vezes fazem esse processo de forma inconsciente, se sabotando, isso mesmo, destruindo os bens que conquistou na vida. Vamos lá, então. Em poucas palavras, o perdão consiste em um recurso psicológico
espiritual e social que regula as relações humanas e, sobretudo, a qualidade de vida, principalmente de quem perdoa. Interessante pensar assim, né? Que a gente está nas nossas mãos a nossa qualidade de vida. Né? Nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade pensar assim, nossa, então, quando eu perdoo, eu estou lidando com relações humanas? Sim, porque a pessoa que perdoa, ela é mais leve com o outro, ela consegue lidar com situações alheias de forma equilibrada, sem tanta acusação ou rispidez. Né? Vai olhar para o outro e ver um ser humano que tem problemas, que tem medo, também ansiedade, é inseguro, porque nós somos assim. Nós somos assim. E aí a gente começa a ver a humanidade do outro, porque o outro mostra para mim quem eu sou. E aí eu falo, nossa, coitado, você vai ter compaixão, misericórdia, em vez de ser acusador. Isso que eu ia falar. E se não tem essa compaixão e fica irritado, o que é isso, né? Que a pessoa se coloca como? Muito melhor, superior. E nem porque o outro está mostrando a fraqueza dela, que ela não Envolvimento, né? É. Envolvimento. a patologia dela. Isso, é isso mesmo. Interessante. Se nós desobedecemos a Deus e fomos apóstatas, né, e aliados do suicida, do inimigo, então, se Deus não perdoasse a humanidade, não teria enviado Cristo. E sem Cristo, o que seria de nós? Nada, né? A gente Morte, é fadado, né? fica A morte eterna. Morte eterna. Então, você falou uma coisa interessante, né? Nós vivemos pela graça. Né? E graça é o quê? O favor imerecido. Nenhum ser humano tem mérito nenhum. É Deus que, pelo amor que Ele tem por nós, Ele nos acolhe, nos recebe, nos perdoa. Não é porque a gente é bonito, trabalha, estuda, não tem nada a ver. É o amor dele por nós. E a gente nem reconhece isso. E quer se colocar acima dos outros. A gente acha que a gente controla as coisas, né? E a gente pensa muito na questão que está dentro do tempo. Como a gente está muito envolvido nessa questão do pecado original, a gente acha que o que aconteceu lá atrás não tem nada a ver com a gente. Então a gente tem a vida pela frente. Sempre a gente tem a vida pela frente. Só que a vida dentro do tempo e do espaço. A gente não lembra do que transcende, de onde a gente veio e para onde nós temos que ir. Então a gente esquece disso e não perde a saudade da nossa origem. É como um filho que se perde, por exemplo, num caminho de alguma coisa, ele quer voltar. Então, quando Cristo vem, ele vem para isso, para lembrar-nos de onde nós saímos, para a gente lembrar que tem que voltar para lá, que é para o eterno, né? Interessante a sua fala. Por exemplo, a criança, quando ela quer agradar o pai, o que ela faz? A vontade do pai. Do pai. Faz o que é certo. Se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que fazer o quê? Fazer o que é bom. A vontade de Deus. de Deus. É bom, é verdadeiro. E que não é a nossa vontade. A nossa vontade é detonar tudo, né? Isso, a nossa vontade é ficar na raiva, no ódio, na preguiça, no medo, na ansiedade. Fazer a nossa acusando, vontade, né? na acusação. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Dando continuidade. Na prática, o perdão nos reconecta com o Criador, que está sempre de braços abertos para nos perdoar. Entretanto, requer que façamos a nossa parte. Aí a gente tem que, cada um de nós, fazer essa reflexão. Será que existe alguém que eu preciso perdoar? Cada um que pense sobre isso. Não precisa ser agora, não. Mas vai pensar em casa e dizer, olha, mas aconteceu há tanto tempo, mas eu fiquei com isso dentro de mim. Fiquei com essa mágoa aqui, é verdade, eu preciso perdoar essa pessoa. É lá da infância, é lá da adolescência, da juventude, foi ontem. Tá aí. A gente precisa perdoar. Porque aquele que a gente perdoa, a gente também está fazendo o quê? Se perdoando, se libertando. E geralmente está perto da família. Sim. A gente nem lembra. Também. Mas tem uma a gente coisa magoou o com um outro. irmão, com um tio, com alguém. Sabe, Antônio, quantas a gente magoou o outro com a nossa fala, o jeito que a gente é, mas a gente não para perguntar para o outro se ele se sentiu magoado. A gente magoou também os outros, né? Mas aquele fulano é esquisito mesmo. Estava nervoso também, se desculpa, não se coloca no orgulho. A gente também, assim, a gente não tem empatia pelas pessoas, nesse sentido. Se a gente perguntar pro irmão, o que você achou de tal dia? Não, mas você foi chato comigo mesmo, cara. Eu não falei nada porque eu relevei, mas você também foi muito grosseiro. Nossa, foi. Aí é um momento de... Essa reflexão é importante, né? Nossa, como? A gente vai resgatar a nossa vida. Porque geralmente ele fala, deixa eu pensar então, quem são as pessoas que me fizeram mal É isso. para eu perdoá-las. Mas pera um pouquinho.
Deixa eu tentar lembrar Quem eu as magoei? coisas as mágoas que eu causei para os outros, Sim. Os melindres que eu provoquei. ofendi alguém. Sim. Tentar lembrar também disso. Sim, é importante você fazer essa dialética, né? Assim, nossa, eu magoei fulano, eu fui grosseiro com meu pai, fui estúpido com a minha mãe. Nossa, como eu fui mal educado com aquela professora. Nossa, Eu fui desrespeitoso com o padre, com o pastor. qualquer coisa, gente boa, né? Aquele Tio, médico que quis me tratar naquele dia, eu fui tão mal educado. Antes de começar a ver, nossa, dentro do ônibus, no comércio, dentro do ônibus, a gente vai No trânsito. No trânsito, que é muito comum. Nossa. A gente vai começando a ver, gente, eu sou um monstro, que bom! Que bom que você está vendo. Que bom que você está vendo. Que bom que eu estou vendo. Só uma pessoa boa pode ver as mazelas que ela tem. E aí cura. E aí ela vai curando e não vai se deixando levar por essas más intenções, esse ímpeto doentio que todos nós temos. É a consciência, né? Consciência da verdade. Ciência liberta. Quer dizer, todo mundo já sabia que você era meio monstrinho, menos você. Isso mesmo. Pelo exposto, perdoar não conforta apenas quem nos magoou, mas principalmente a nós mesmos, uma vez que como lidamos com as pessoas revela o que fazemos conosco. Então, se eu sei perdoar o outro, é porque eu sei me perdoar. Se eu sei considerar o que o outro fez, eu vou reconsiderar também o que eu já fiz. Eu vou começar a ver os meus irmãos como eles são. E vou me sentir tão próximo deles, porque às vezes eles se colocam lá no topo, eu sou melhor, olha o que eu fiz, o que eu faço. Aí vira a cara pro outro, Vira. se achando certo ainda. Sim, isso mesmo. Nossa, eu faço isso, faz. Por isso que às vezes as pessoas não te dizem, você está isolado, porque você passa essa energia de soberba, de arrogância, mesmo que você não perceba. Às vezes quando é muito arrogante, até pensa assim, não vieram aqui, porque esse pessoal também não está à minha altura. E a pessoa fica isolada. É, por isso. Fica na altura do capeta. Isso. Então, para finalizar, desejo a todos que nesta Páscoa possamos viver o verdadeiro sentido da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Principalmente permitindo que o amor, a verdade e a beleza se manifestem por meio do perdão e da misericórdia, visto que a graça é um favor imerecido e estamos aqui para servir a Deus. Se servir Feliz Deus. Páscoa! Feliz Páscoa, pessoal! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa. Alguém tem alguma pergunta?